Bem, primeiro, antes de mais nada, agradecer aqui aos Sindicatos Municipais de São Paulo. Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente esteve há bem pouco tempo atrás juntos, né, no Congresso da Confetan, ali também discutindo os desafios aí dos servidores municipais. De alguma forma, é sempre um prazer aqui poder estar discutindo, em especial num seminário que discute algo tão significativo que é a questão da saúde, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, que de alguma forma sem sombra de dúvida, a nossa principal iniciativa civilizatória da Constituição de 88, né, pós-ditadura. Então, de alguma forma, para nós, é sempre uma satisfação bastante grande a gente fazer esse debate aqui com vocês. Minha tarefa aqui é bater um papo um pouco sobre o que significa o SUS, esses desafios do SUS para frente, pós-pandemia, mas de alguma forma também é um espaço nosso, não deixa de ser, né? Um seminário é sempre um espaço de formação, para a gente relembrar um pouco que é o Sistema Único de Saúde. Eu acho que a gente tem uma grande defasagem do ponto de vista da nossa história, do ponto de vista, muitas vezes, dos próprios trabalhadores da saúde, mas certamente do pessoal, da população em geral, é uma lembrança muito limitada do que foi um Brasil sem SUS. Eu estou vendo o Marco aqui, né, Marco? O Marco aí que faz parte das gerações mais longevas daí do Diese, sabe muito bem do que eu estou falando, uma vez em que um Brasil sem SUS era um Brasil muito, muito, muito pior do que a gente vive hoje. E a gente esquece um pouco disso. A gente assistiu na pandemia, de certo modo, a máquina do SUS funcionando, né? E funcionando à revelia do que o governo federal defendia. E eu acho isso bastante, bastante significativo. A gente não pode diminuir o papel do Sistema Único de Saúde no Brasil na pandemia, que conseguiu enfrentar um governo que negava a própria existência da pandemia, que fez todos os movimentos para desconstruir um dos maiores programas de vacinação que existe no mundo, né, que é o Programa Nacional de Vacinação, do SUS. Então, e apesar de tudo isso, nós enfrentamos a pandemia com um saldo bastante complicado, mais de 650 mil mortos, mas ao mesmo tempo não tenho a menor dúvida que seria certamente muito maior se não existisse o Sistema Único de Saúde. E além disso tudo, o Sistema Único de Saúde, ele foi mostrando como ele chega em todos os lugares do país. Eu acho que esse é um outro debate que a gente vai fazer um pouquinho hoje, e tentar compreender como num país tão grande quanto é o Brasil e tão diverso, a importância de um sistema único. É, eu gosto sempre de começar esse debate, depois eu entro na pandemia propriamente dito, relembrando o que era o sistema de saúde antes do SUS. E para quem está agora, recentemente, né, desde 2019, a partir da reforma da Previdência, mas principalmente, no caso aqui do município, a partir dos últimos 2 anos, o debate sobre a Previdência Social, a gente consegue entender o que é um regime contributivo. E por que eu estou chamando a atenção de um regime contributivo? Porque o que a gente tem hoje no sistema previdenciário é um sistema montado em que, para você ter acesso à previdência social, você precisa estar no sistema. Você precisa estar no sistema, você precisa contribuir para o sistema, e no caso da aposentadoria, agora você tem, no mínimo, uma idade mínima e uma contribuição mínima para poder se beneficiar do sistema previdenciário. Este debate foi feito no SUS. O debate do Sistema Único lá de 88, na verdade muito anterior a 88, ele de certo modo se contrapunha a uma visão que vinha lá do antigo INPS, né, em que só tinha direito à saúde aqueles que contribuíam para o sistema. E o que isso significava? Isso significava que no Brasil, mais da metade da população não tinha direito à saúde. Quando a gente olha para isso, né, vamos lembrar um pouquinho, né, os mais velhos vão lembrar disso, para você ter acesso à saúde, na época pública, você tinha que ter ou a sua carteira profissional assinada, então você andava com a carteira profissional no bolso, igual o pessoal de plano de saúde anda com a carteirinha, né? O pessoal andava com a carteira de saúde no bolso, ou quem não tinha carteira profissional assinada,
contribuía num carnezinho cor de laranja, acho que o pessoal vai lembrar também do carnezinho cor de laranja, para poder ser atendido pela saúde pública, que não era pública, era privada. É também importante a gente lembrar que aquele sistema, que é o sistema que o Guedes e os militares, inclusive, defendem, ele era um sistema de compra de vagas em hospital privado. Até 1988, você tinha muitos poucos hospitais públicos no Brasil. A grande maioria dos hospitais, a saúde como um todo, era uma saúde privada, em que o então INPS, ele pagava pelo atendimento daqueles que contribuíam e tinham direito a acessá-lo. Isso é tão interessante e importante de lembrar, porque fora esse grupo, que não era metade da população brasileira, você tinha os rurais, que eram atendidos por meio do chamado Fundo Rural, que também tinha algo parecido com esse sistema, e você tinha para todo o resto do Brasil, de todos aqueles brasileiros que não tinham contribuição, eles eram atendidos, a saúde era compreendida como uma caridade. E é daí que surge toda a rede que foi construída, em especial vinculada à Igreja Católica, das chamadas Santas Casas de Misericórdia. Então, e era a Santa Casa de Misericórdia dos desvalidos da sorte. Esse é o termo usado, inclusive, nos nomes das Santas Casas. Era normalmente Santa Casa e o nome de um santo, dos desvalidos da sorte. Quem são os desvalidos da sorte? Aqueles que não conseguiam um trabalho formal que fosse capaz de colocar ali a contribuição para o sistema de saúde. Eu falo muito disso porque se a gente não prestar bastante atenção no que começa a ser montado, e não começa a ser montado agora, na verdade começa a ser montado no final dos anos 90, de alguma forma algumas derivações dessa grande disputa que a gente teve na discussão da saúde no Brasil, que vai mais ou menos ali do final dos anos 60, começo dos anos 70, mas ganha força no final dos anos 70, com os grandes movimentos em prol de saúde. Os movimentos da saúde, os movimentos pela saúde. Foi puxado pelos sanitaristas, sim, é verdade, mas foi puxado em grande medida pela população e pelos movimentos sociais das periferias dos grandes centros. E isso é importante relembrar. O SUS, ele não é uma criação de um grupo de médicos, o SUS não é simplesmente uma benesse de um grupo político que assumiu um poder. O SUS é uma conquista da classe trabalhadora em anos de luta dos movimentos sociais pela saúde. O pessoal sabe disso porque uma das pautas pela qual, um dos grupos pelo qual foi fundado o Sindicep de São Paulo são os movimentos pela saúde. Existem duas grandes bases que fundam o Sindicep de São Paulo. Uma é os movimentos sociais da saúde e outros movimentos sociais pelas creches. Essa é a origem do Sindicep e por isso que para nós é sempre um prazer muito grande poder falar aqui, porque de alguma forma o Sindicep está na luta desde o começo pelo Sistema Único de Saúde. Se a gente compreende isso, a gente vai entender um pouco as disputas que acontecem a partir de então. Ao mesmo tempo em que a gente consegue uma enorme conquista, e a saúde pública foi uma enorme conquista, a ideia de que o sistema de saúde, a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, independente de contribuição, isso é bastante importante, é fundamental que a gente entenda que todo brasileiro, em qualquer lugar, ao precisar da saúde, ele terá atendimento pelo SUS. Ele pode ser melhor, ele pode ser pior, ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais demorado, mas todo brasileiro terá atendimento pelo SUS. E mais do que isso, qualquer sujeito que estiver no nosso território, ao precisar de saúde, ele terá atendimento de emergência pelo SUS. Isso não existe nem na Inglaterra e nem no Canadá, que são as bases que construíram a ideia do SUS no Brasil. As grandes referências é o Sistema Canadense de Saúde e o NHS, que é o Sistema Inglês de Saúde. Essas são as duas grandes referências quando a gente pensa o SUS no Brasil. Mas mesmo nesses dois países, se vocês forem para lá, vocês precisam de um seguro de saúde. Se vocês tiverem um acidente na sua viagem,
você não poderá usar o sistema de saúde, você vai ter que pagar por ele. Aqui no Brasil, até o estrangeiro que passa por aqui se utiliza do sistema. Isso é importante, isso é fundamental para a gente entender o que é o conceito de universalidade do SUS. E para nós é um valor. E não é um valor qualquer. E este é um enorme desafio para nós. E aí eu não estou aqui para adorar a pílula, né? O SUS tem muitos problemas. Depois nós vamos falar um pouquinho de orçamento, porque aí ajuda a entender a maior parte dos problemas do SUS. Mas um dilema que o SUS tem que resolver é que ele vai atender mais de 200 milhões de pessoas. Não existe, bem, na saúde privada, no mundo, nada parecido. Nada parecido. Como é que eu desenvolvo uma ação de saúde que envolve desde a vigilância sanitária, ou seja, aquilo que a gente come, né, aquilo que define e minimamente lida com as possibilidades aí de transmissão de doenças, etc, etc, todo o controle sanitário, todo o controle de endemias, tudo isso passa pelo SUS, né, até o ápice, né? Assim, o mais complexo que é os sistemas de unidade de terapia intensiva, ou as unidades de transplantes, ou os grandes hospitais de tratamento. Tudo isso faz parte do SUS. Lidar com essa diversidade, com esta gama e com esta abrangência num território que tem mais de 5.500 municípios, num território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, num Brasil extremamente desigual, em que a gente tem estados muito ricos e estados muito pobres, municípios muito ricos e municípios muito pobres, é um enorme desafio desse sistema. Então, quando a gente fala do SUS, a gente precisa colocar os limites dele, os desafios dele, mas o grande sonho do SUS. E o grande sonho do SUS é isso. Não interessa onde você esteja, não interessa quem você é, não interessa a sua condição social, não interessa como, quando, onde você está, você já será atendido pelo sistema. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa e a gente precisa defender o sistema a todo momento. Nós podemos até divergir, e eu acho que há muita divergência sobre como você efetiva esse atendimento, se ele é mais para cá, mais para lá, se ele usa desse jeito ou usa daquele jeito, mas a ideia de um sistema único é bastante importante. Eu vou colocar aqui, né, dividir com vocês uma transparência, só para a gente entender um pouco algumas questões que eu acho que são bastante importantes para a gente compreender o que é, de alguma forma, os princípios que regem o SUS. Então, só para a gente, deixa eu só... Está transmitindo? Que tá, né? Tá, então deixa eu mostrar para vocês uma coisa só para a gente pensar um pouquinho juntos. Depois a gente volta ali. Bem, aonde que está ali colocado para nós ali o Sistema Único de Saúde? Ele está na Constituição Federal, artigo 196, e ele está regulado pela Lei 8080 de 90. E aí, eu gosto sempre de chamar a atenção que a gente precisa compreender esse conjunto de princípios. É isso que, de alguma forma, organiza o SUS. A universalidade, muito do que a gente está falando, ou seja, você tem a ideia de o SUS atender a todos. A integralidade, ou seja, o SUS tem a obrigação de atingir todas as etapas do que a gente compreende como promoção da saúde. E é bem importante lembrar disso. O Sistema Único é um Sistema Único de saúde, não é um Sistema Único de doença. Ou seja, o SUS procura e trabalha a tese, trabalha o conceito, trabalha o princípio de que o que nós fazemos é a promoção da saúde, né, e não a cura da doença. Isso é uma mudança fundamental e é por isso que, por exemplo, a vigilância sanitária e a saúde do trabalhador estão integradas ao SUS. A ideia de equidade é um princípio bastante importante e a equidade nos dá o tom de compreender que os iguais, os diferentes, precisam ser tratados de maneira diferentes, mas eles não são tratados de maneira diferente para ser para menos, eles são tratados para ser reequilibrados. É muito diferente alguém que está na região sul
e alguém que está na região Nordeste. Então, o sistema precisa reequilibrar a condição de tratamento de uma população muito mais pobre e com muito menos acesso à saúde no Nordeste do que no Sul. E nós temos que brigar muito por esses princípios. O princípio da descentralização. Só para o seu controle, tem mais ou menos uns 5, não, 10 minutos. Uns 10 10 minutos. minutos, tá bom, 5 minutos, não tem minutos. problema não, vamos lá. Acho que é importante a gente entender o que é o princípio da descentralização. A descentralização é este princípio que se organiza a partir de uma hierarquização de problemas, né, e de demandas. Então, o SUS ele tem como base de atendimento, e aí a gente vai lembrar, né, as UBSs, as unidades básicas de atendimento, estão na base do sistema, elas são a porta de entrada do sistema, e como porta de entrada do sistema, elas estão nos municípios. Depois você sobe para os hospitais de referência, que são de responsabilidade dos estados, e depois você sobe para os grandes órgãos de gestão, por exemplo, a Anvisa, que vão estar no topo do sistema, que tem como um papel fundamental a gente compreender o papel do governo federal. Um outro princípio do SUS é o princípio da participação social. Fundamental a gente construir esse debate, esse espaço, e esse espaço é talvez um dos poucos espaços tripartites, espaços efetivos de participação social que funcionam. Por isso o Conselho Municipal de Saúde é importante, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde. Por quê? Porque cabe à participação social definir as prioridades e a estratégia do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente olha para o SUS, a gente está falando disso. A gente está falando de um sistema construído para lidar com toda essa diversidade a partir de princípios. Nós nunca podemos nos esquecer dos princípios que regem o SUS, porque vão ser eles que, de fato, vão efetivar aquilo pelo qual foi construído o grande pacto que criou o SUS. Muito bem, agora o que é o SUS? Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, o SUS tem essa abrangência, quase 210 milhões de habitantes. Ele tem que dar conta disso, de todos, em todas as suas diversidades e integralidades. Por isso que a gente está falando de uma ponta a outra, o sujeito nasce no SUS e morre no SUS. Isso é fundamental para a gente compreender. Na verdade, ele nem nasceu ainda e ele já está sendo cuidado pelo SUS. Quando a gente vai para a saúde privada, nós estamos falando de um sistema que, na melhor das hipóteses, atende cerca de 47 milhões de usuários. Lembrando, todos os detentores de plano de saúde também são atendidos pelo SUS, e a gente esquece disso. É atendido mesmo quando ele não sabe. É atendido pela vigilância, é atendido pela vacinação, é atendido pela prevenção, é atendido por vários programas que ele sequer sabe que, o controle de endemias, e aí vai, que ele nem sequer imagina que existe. Mas vejam o dilema que é. Nós estamos falando de uma saúde privada, e não é pequena no Brasil, mas ela atende 47 milhões. Se a gente pegar o número de estabelecimentos, ou seja, unidades de saúde no Brasil, a gente tem cerca de 300 mil unidades de estabelecimento de saúde, público e privado. Olha só o dilema que é. Esses 47 milhões de usuários são atendidos por quase 70% dos estabelecimentos de saúde do Brasil. Os outros 30% têm que atender todo o resto. Esse é um dilema. Mas nos chama a atenção também o fato de que quando eu não vou olhar para o estabelecimento, eu vou olhar para o número de trabalhadores, o SUS detém metade dos vínculos do trabalhador. Apesar de deter 30% das unidades, ele detém metade do número de trabalhadores. E isso é bastante importante para a gente entender o que é o sistema. O sistema privilegia a relação humana de saúde. E por isso o servidor público é importante para o Sistema Único de Saúde. Porque quem de fato efetiva a saúde no sistema público é gente, é enfermeiro, é médico, é assistente social, entendeu? É farmacêutico, é atendente. Enfim, é uma infinidade de pessoas que fazem o sistema funcionar e a prioridade dessas pessoas é levar a saúde. E aí vamos lembrar, os grandes projetos do SUS são os agentes comunitários de saúde, que estão ali bem na base do sistema.
Então, quando a gente olha para isso, a gente vai vendo que, diferente do que acontece na iniciativa privada, dentro do SUS, a prioridade é o número de trabalhadores, mais do que as unidades. E às vezes a gente se esquece disso, né? Os políticos estão sempre preocupados na construção de hospital, na construção de hospital. O problema não é construir hospital. O problema é fazer os hospitais efetivamente funcionarem, atenderem cada vez melhor a população e darem conta das necessidades cada vez maiores dessa mesma população. Então, acho que esse é um dado bastante importante para a gente tentar entender um pouquinho o que é o sistema. A outra questão que eu queria mostrar para vocês, agora, não é simples, não. A pandemia mostrou para nós algumas desigualdades bastante grandes quando a gente fala em saúde. Eu posso pegar um monte de indicadores, eu peguei um só. Foi a discussão lá dos respiradores que a gente teve na Covid. Quando a gente pega os respiradores, a gente vai vendo como é desigual o uso da tecnologia no sistema. Não só no sistema, né, na saúde no Brasil como um todo. Enquanto você tinha estados que você tinha mais do que o triplo de respiradores disponíveis do que você tinha aí para estados mais pobres, como é o caso de Amapá, Piauí, Maranhão e etc. Esta é uma realidade, sim, e é uma realidade que vai mostrando os dilemas de como a saúde também, aí vinculado principalmente à saúde privada, ela vai se concentrando onde tem interesse, onde tem dinheiro. Então é muito diferente quando você olha o mapa dos estabelecimentos públicos e privados. Os estabelecimentos públicos se organizam mais, não exatamente, mas mais proporcionalmente à população. Os privados se concentram onde tem dinheiro. Então esse é um outro dado que eu acho que vale a pena a gente olhar com bastante atenção. Meu tempo está acabando, eu queria mostrar só algumas questões para a gente pensar um pouquinho. Quando foi pensado o sistema, como é que a gente financia o sistema? E eu acho que isso é bastante importante para a gente entender. O sistema público de saúde, a ideia dele foi basicamente que você tivesse um conjunto de tributos, ou seja, um conjunto de impostos, estão vinculados ao orçamento da Seguridade Social. Importante lembrar, o orçamento da Seguridade Social está desassociado do orçamento da União, ele é um orçamento paralelo ao orçamento da União, e nele está um conjunto de impostos e contribuições. Isso aqui é basicamente a carga tributária geral, né, do que tem aí do ponto de vista de orçamentos dos diversos entes. A União, os estados e os municípios. Então, quando a gente tem esse aqui é basicamente o orçamento. Um dos grandes problemas que a gente tem no sistema, e aí pensando o sistema público de saúde em geral, é que quando a gente vai olhar, deixa eu só pegar aqui, a carga e como é que a carga está dividida, a gente tem hoje 70% quase da carga tributária está na mão da União. 26% está no estado e 6% está no município. Bem, o que isso na prática significa? Significa que a União e os estados é onde entra o dinheiro. E o dilema é, se é onde entra o dinheiro, quem executa o serviço? Não é nem a União, nem o Estado. No caso da saúde, quem executa a maior parte do recurso, do serviço, está nos municípios. Então você tem os mecanismos de transferências que vão tentando equalizar isso, mas estão bem longe de resolver o problema. Quando a gente vai aqui para o mapa de entender quem mais participa nas despesas, eu peguei dados antes da pandemia, tá, para a gente entender um pouco tudo como é que isso pega. Quando a gente vai, no caso aqui, só para vocês entenderem, como é que as despesas são gastas, aonde gasta o Estado, o município e etc., quando eu olho todas as funções que você tem no Estado. A saúde, vocês vão ver que o maior gasto, aonde está o maior gasto da saúde, está nos municípios. Então, apesar da maior parte das receitas vir para o governo federal, depois para o Estado, o maior gasto em saúde, 39%, está nos municípios. Depois você tem o 27% no Estado e tão somente 34% na União. Isso é importante para a gente entender como esse desequilíbrio entre receita e despesa, ele é um dilema para a gente para colocar realmente o SUS. Agora, só para encerrar, os nossos dilemas que a gente está vivendo hoje. Primeiro problema, a gente fala muito das OS. Eu acho que as OS é um problema, a terceirização é um problema, e não vamos
tirar muito isso do foco, mas isso já foi bastante falado aqui. Para nós hoje, um dos grandes dilemas que a gente tem hoje no debate do SUS é que retornou-se um debate da chamada universalização versus focalização. É um debate anterior ao SUS, mas é bastante importante que a gente entenda que isso, de fato, é algo que está na base do processo de desconstrução do sistema. O que é o sistema de universalização? O sistema de universalização é o seguinte: todo mundo está dentro do sistema e a sociedade, por meio dos seus impostos, tem que pagar o sistema. O SUS é de todos, do pobre e do rico. Bem, com a ampliação dos planos de saúde, o que a gente tem assistido é um debate cada vez maior de que o SUS é o sistema dos pobres e os planos de saúde é o sistema dos ricos. E aí a gente vai assistindo uma quebra que foi utilizada a partir de uma vírgula da Constituição que permitiu, por dentro do debate da saúde, dizer que a saúde privada no Brasil ela é complementar à saúde pública. Só que quando foi discutido isso dentro da Constituinte, o complementar era, bem, tem algumas atividades que o sistema e o Estado não têm como dar conta. Então a iniciativa privada pode complementar. Só que isso foi utilizado para dizer que não, o sistema inteiro pode ser complementado. E foi assim que foi criado os sistemas privados de saúde. Os chamados planos de saúde surgem a partir desta vírgula. E isso é bastante grave, porque de alguma forma ela drena recursos, inclusive das empresas e das famílias, para colocar no sistema privado de saúde. E aí essas mesmas empresas e essas mesmas famílias, elas questionam o sistema público porque eles dizem que não o usam. E eles dizem que não o usam e eles dizem que ou são mal atendidos. É uma frase muito comum. Eu pago duas vezes, eu pago imposto e ainda pago o plano de saúde. Essa dicotomia do sistema criou para dentro da discussão do SUS um problema, porque a classe média não se reconhece no sistema. Isso é grave, é muito grave. E a classe média, aqui o Douglas lembrou disso aqui, um dos grandes problemas é que muitas vezes a classe média da classe trabalhadora, ou seja, os trabalhadores formais, eles também fazem esse discurso. E fazem esse discurso quando, nas suas reivindicações classistas, eles reivindicam o plano de saúde. Em vez de reivindicar mais e melhor, ele faz o oposto. Ele inverte. Ele quer o plano privado de saúde, que é um plano que não promove a saúde. Ele cura a doença. E aí ele é muito caro, porque ele está vinculado a um tipo de medicamento, um tipo de medicina que é muito, muito caro. E ele vai comendo a renda das famílias e comendo a renda o custo das empresas. Hoje, o maior custo das empresas, depois da folha de salário, é plano de saúde. Hoje, o maior custo dos trabalhadores aposentados médios é plano de saúde. Então, como que você vai lidar com uma relação em que o sujeito, cada vez mais, gasta no plano de saúde e o plano de saúde é cada vez pior? Esse é o dado. A saúde privada hoje está em crise. Só que as pessoas não abrem mão da saúde privada. E é por isso que você começa a enxergar um movimento que a saúde privada avança sobre o sistema público. E ele avança sobre o sistema público sobre várias formas. Vocês falam muito das OS. As OS é uma forma do setor privado avançar sobre o sistema público. Mas os planos de saúde fazem isso, mas as chamadas saúdes privadas populares estão fazendo isso. Os famosos doutor qualquer coisa, né? Doutor Consulta, Ligue Saúde, aí tem uma série de novos sistemas privados populares de saúde que vão ocupando esse espaço. Então nós estamos hoje no meio de um enorme debate sobre para onde vai a saúde. E aí um dado bastante importante. Esse aqui é um dado de 2020, de novo, eu não coloco o ano da pandemia, porque a pandemia distorceu muitos os dados quando a gente pensa em saúde. É olhar que o orçamento da saúde de 2020 ele é, em termos reais, o mesmo orçamento de 2011. Isso significa que nós andamos para trás 10 anos. É interessante a gente olhar que quando a gente vai para o orçamento, a gente fez o quê ao longo de 2003 a 2015?
o orçamento da saúde dobrou em termos reais. Dobrou. Ou seja, saiu de um patamar e colocou o dobro. Entre 2016 e 2020, que foi o ano do dilema do teto de gasto, o orçamento da saúde encolheu 10 anos. Isso é importante para a gente entender que as nossas disputas, quando a gente fala do SUS, não é só uma disputa do ponto de vista da sua gestão. E eu não vou aqui de novo, né? A questão da OS é uma questão grave, porque é uma transferência de recurso público para o setor privado, mas não é só OS. É OS, é compra de serviço no setor privado, é compra de, enfim, de insumos, tem uma série de formas que o setor privado vai comendo o setor público. Mas o grande dilema que a gente tem hoje, efetivamente, é que a partir do teto de gastos, a gente tem um encolhimento dos orçamentos da Seguridade Social e, em especial, da saúde. E aí, gente, é cruel, porque o que vai acontecendo? Primeiro, o sistema vai tendo menos recurso e ele vai atendendo pior quem? Né? Quem menos condição tem. Mais longe, mais para as periferias, mais para o Brasil profundo, vai ficando mais difícil o atendimento, de um lado. De outro lado, você vai encarecendo a saúde privada e vai drenando o recurso das famílias, que começam a questionar o imposto que eles pagam. Se a gente não fizer este debate do ponto de vista de quem paga, como financia e como o SUS se funciona, a gente está fadado a perder-se dessa grande discussão. É um absurdo o que nós vimos na pandemia. É um absurdo. Na pandemia, o que nós assistimos foi efetivamente o sistema público funcionando com as suas carências, mas dando resultado a uma população que, na sua grande maioria, ia simplesmente morrer à míngua se não tivesse o sistema. E aí você tem, de um lado, as famosas palmas dos trabalhadores da saúde, a gente viu isso em vários momentos da pandemia, isso começou lá na Itália, mas, no final das contas, o que a gente vê é um enxugamento dos recursos da saúde. Que na prática é a sociedade dizendo que não aprova o sistema que trata dela. Então esse debate para nós é urgente. Nós precisamos fazer o grande debate de como nós vamos colocar mais dinheiro no sistema e como esse recurso do sistema vai melhorar a qualidade do trabalho. Por fim, só para encerrar, vocês sabem, vocês já ouviram eu falar muitas vezes, para nós, pensar saúde pública é bastante importante, do ponto de vista corporativo agora. Não existiria a categoria dos servidores públicos como nós conhecemos se não fosse os direitos sociais. Saúde pública, educação pública, são os maiores contingentes de trabalhadores. E é exatamente por isso que a reforma administrativa busca atacar esses trabalhadores. Não quer atacar o fiscal, não quer atacar a polícia, não quer tratar o judiciário. Ela vai atacar os trabalhadores da saúde, vai atacar os trabalhadores da educação, da assistência social, vai atacar os trabalhadores que estão vinculados aos direitos sociais. E nós precisamos levar um recado muito claro para a população precisa compreender que não existe saúde sem gente. Não existe educação sem professor. Não existe assistência social sem assistente social. Não existe saúde sem médico, sem enfermeiro, sem radiologista. A saúde não é feita por máquinas, a saúde é feita por gente. E aí toda a discussão que nós aqui no GES falamos sobre o futuro do trabalho, uma das coisas que a gente olha é que a chamada economia dos cuidados é a economia que mais cresce. Por quê? Porque a máquina não consegue substituir. Ela pode substituir um monte de coisa, mas ela não consegue substituir o cuidado do outro. E esse cuidado do outro na saúde, na assistência, na educação é fundamental, eles são fundantes. E nós precisamos separar essa discussão de que diz que servidor gasta muito, servidor é muito caro. E separa, como se saúde e educação fosse feito, sei lá como, por mágica. Quando a gente fala com gasto de mão de obra, gasto de pessoal, é gasto com saúde e educação, não tem como separar. São os maiores gastos, inclusive, das folhas, hoje. Então, este debate para nós de orçamento, de um lado, e lembrando, o orçamento tem sempre duas pontas, a ponta da receita e a ponta das despesas. A gente precisa pensar a ponta da receita, como é que a gente arrecada mais,
Mas nós precisamos fazer o debate das despesas e mostrar que despesa com pessoal em saúde e educação é essencial. Não existe outra despesa. Outra despesa existe, mas ela é muito menor do que a mão de obra em geral. E este é um debate que nós precisamos levar para a população em geral. A população precisa compreender que precisa sim de mais recursos para a saúde de um lado e precisa compreender que quanto melhor o servidor tem as suas condições de trabalho garantidas e suas condições de vida efetivadas, melhor você executa. E nós precisamos vencer o debate da gestão. Porque o que nos mata na discussão da OS não é o custo. O OS é muito mais caro. Nós já provamos isso um monte de vezes. Ninguém tem dúvida disso. O OS é muito mais caro. Agora, o que eles dizem é que o OS é mais eficiente. E nós temos que provar e mostrar que não. Que, na verdade, é o contrário. Porque as condições que são dadas para a OS não são as mesmas condições dadas normalmente para o hospital direto. Então, são coisas que a gente tem que colocar como desafio. Para nós, o pós-pandemia, de alguma forma, coloca um enorme dilema. E aí eu vou terminar dizendo isso com um último dado. Lembra que eu comecei a discussão de vocês dizendo que antes do SUS, mais da metade dos brasileiros não tinham acesso à saúde. Bem, se aquele modelo voltar, o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho brasileiro, alguma coisa perto de 60% dos trabalhadores não terão direito à saúde. Porque a informalidade cresce e cada vez mais os trabalhadores de carteira assinada se diminuem. Este debate precisa ser feito. Nós estamos fazendo esse debate não aqui, não na saúde, nós estamos fazendo esse debate lá na Previdência. Porque a reforma da Previdência está levando, aqui daqui 20, 30 anos, a maior parte dos velhinhos não terão aposentadoria. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer, mas a gente precisa fazer o debate com a população em geral.